a hora da abertura, o que tá chegando é a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. E chegando literalmente, daqui a pouco o busão encosta lá na Neoquímica Arena, daqui a pouco tem Coringão em campo, Corinthians e Grêmio, e quem traz todas as informações do Alvinegro... Corinthians, Pedro Ramiro. Muito boa noite pra você, meu caro Pedro Ramiro. Tudo bem, Solé? Boa noite pra você, boa noite pro Paulo do Vale, Miliose, pra todo mundo que acompanha aqui a Rádio Bandeirantes. Corinthians com uma expectativa de casa lotada na partida de hoje, inclusive o jogo que acontece às 8 horas da noite. É o Timão que vem de 2 vitórias seguidas, coisa que não acontecia há 624 dias no Campeonato Brasileiro. E agora o técnico Ramon Dias deve promover a mesma equipe que o último jogo. Por isso, um Timão até provável, passando para vocês, já com alguns desfalques, inclusive o Alex Santana. O Alex Santana, que levou o terceiro cartão amarelo, ele já vinha com 2 cartões, justamente do Atlético Paranaense, antes de ser transferido ao Corinthians. E aí, no último jogo, ele levou o terceiro cartão amarelo no Brasileirão. Por isso, o Alex Santana está fora. Além disso, o Timão conta com a volta do Ranielli. Ranielli está de volta e pode promover aí o Fagner de volta. Uma provável escalação do Corinthians com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká. No lado direito de campo, Fagner ou o Mateuzinho. O Fagner já tem condições, mas vai depender aí até do último teste do técnico Ramon Dias. O Hugo pela ala esquerda, o meio de campo completando com Ranielli, Rian e mais à frente um Rodrigo Garro. A dupla de ataque Romero e Yuri Alberto para este Corinthians que tem 18 pontos em 18 partidas disputadas no Brasileirão. Solé. E a expectativa de público na Neoquímica Arena? Já vou te fazer uma pergunta difícil, porque você precisou de Bruno Miliose para te dar o resultado de quantos dias o Corinthians ficou sem vencer 2 seguidas. E 3 seguidas, o senhor tem na palma da mão já? Olha, 3 jogos seguidos eu não sei. 3 jogos seguidos eu não sei, mas o fato é que faz muito tempo. Faz muito tempo no Campeonato Brasileiro, a gente não sabe há quanto tempo isso acontece. Mas, eu vou até pesquisar, é uma boa pesquisa. Porque o Corinthians, até para explicar, a última vez que ganhou 2 jogos seguidos foi em novembro de 2022, quando venceu com o Vitor Pereira. Primeiro o Flamengo e depois o Ceará, no início do mês de novembro. Então, o Corinthians busca essa possibilidade. Sobre a expectativa de público, mais de 43 mil pessoas. Essa é a expectativa para a partida de hoje. Corinthians que conseguiu colocar 43 mil no último jogo contra o Criciúma, aqui também na Neoquímica Arena. Um jogo até numa certa semelhança com relação ao horário e tal. Mas, aliás, contra o Criciúma era às 9 da noite. Esse é um jogo um pouco mais cedo. Então, o Corinthians está de olho em toda essa situação e quer deixar de lado qualquer tipo de campanha ruim, né? Porque a gente lembra que o time tem enfrentado dificuldade nesse Campeonato Brasileiro, mas não é de agora. Desde a última temporada, o Corinthians já está tentando evitar qualquer tipo de possibilidade. Precisa vencer o Grêmio para superar o desempenho de 2006. 2006 é quando o clube conquistou apenas 20 pontos em 19 rodadas. E, inclusive, foi o pior desempenho do Corinthians em um primeiro turno naquela época. Então, o Corinthians precisa vencer para deixar de lado o seu possível pior desempenho num primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Vou te ajudar, hein? Vou te dar uma dica. A última vez que venceu 3 seguidas no Brasileiro foi em 2022. Olha só. Deve ter sido no meio do campeonato, né? Eu vou dar uma pesquisada. Porque, de fato, o Corinthians tem enfrentado algumas dificuldades com relação a isso. E, última vez que o Corinthians ganhou 3 jogos seguidos, eu não consigo me lembrar de 2022. Eu lembro da época do Mancini, quando o Corinthians engatou 4 vitórias seguidas. Brasileirão de 2021, em agosto de 2021, venceu o Atlético Paranaense, o Ceará e o Grêmio em sequência. Mas no Campeonato Brasileiro, os 3 jogos seguidos, eu confesso que vou dar uma pesquisada. A última vez, aqui achei, vamos lá. Corinthians venceu a última vez
3 partidas seguidas no Brasileirão em abril de 2022. Em abril de 2022 com o Vitor Pereira. Com o Vitor Pereira. Oi? Em julho. Venceu Coritiba por 3-1, Atlético Mineiro fora de casa por 2-1 e o Botafogo por 1-0 na Neoquímica Arena. De 20 a 30 de julho foi a última vez. Então foi essa última sequência. Esse é o Corinthians, né? Assim, muitos torcedores bastante revoltados, porque assim, é algo... O Corinthians ficar quase 2 anos praticamente sem vencer 2 partidas seguidas é realmente algo inacreditável. Há um detalhe, para a partida de hoje o Corinthians vai contar com a volta do Igor Coronado. O Coronado estava com um problema no quadril, volta a ficar à disposição do técnico Ramon Dias, que vai fazer o seu 3º jogo sob o comando do Corinthians. Até aqui 2 jogos e 2 vitórias sob o comando do argentino. Soler. E quando